Olá, meus consagrados! Está no ar o primeiro BNcast. Eu sou o Bruno Novaes e sou advogado civilista que atua contra bancos. E este é um espaço a qual nós iremos traduzir o juridiquês. Aqui todo mundo fala que o direito é burocrático, difícil de entender as leis, seu direito. Aqui nós estamos para conversar de uma forma leve e traduzir o seu direito aí de casa. Logo no primeiro episódio, nós temos a honra de receber duas parceiras de atuação. A doutora Júlia Coutinho, na área criminalista, e a Elaine, representante da Trivera Assessoria Previdenciária. E muito obrigado pela presença de vocês logo no primeiro BNcast. Obrigada, Bruno. Que honra estar aqui hoje. Então, assim, te desejo muito sucesso nesses demais podcasts aí que serão lançados. É um prazer estar aqui. Vamos conversar aí sobre todos esses assuntos. Muitíssimo obrigado, Elaine. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada desse convite, viu? Estou muito honrada mesmo. É muito importante a gente esclarecer, né, as dúvidas das pessoas, as pessoas que precisam dos seus direitos. Muito obrigada. Sim, sim. Vamos iniciar o podcast. É uma dúvida que eu sempre pergunto para meus colegas. Como o direito surgiu na vida de vocês? Que é essa carreira que sacrificante, mas é uma delícia. Particularmente, o direito surgiu na minha vida. Eu, como escrevente de cartório de registro civil, começava a estudar e eu via aplicando isso na prática. Ajudava as pessoas. E vi que na advocacia eu conseguiria ajudar ali mais fundo, porque além das questões extrajudiciais, conseguiria resolver demandas judiciais. Com vocês, como que surgiu o direito na vida? E a área também de especialização? Doutora Elaine? Ok. Bom, a minha, eu comecei, quando eu fiz a faculdade, né, de Direito, eu gostei muito do direito previdenciário, porque eu queria alguma coisa onde eu pudesse, obviamente, ter êxito, né, financeiro, porque a gente espera isso na nossa profissão, mas também o êxito em ajudar as pessoas. Então, eu percebi que no direito previdenciário, as pessoas não sabem quanto vão ganhar, quando vão ganhar, de que maneira vão se aposentar. Isso é muito importante. Então, essa falta, né, do conhecimento das pessoas no direito previdenciário é muito importante. Então, eu me pós-graduei nessa área. E como eu já era da área comercial antes do direito, né? Eu era da rede Chevrolet, então eu era da parte comercial quase 28 anos. Então eu sou muito comercial até hoje. E aí ajudou, obviamente, o direito veio para agregar na minha vida essa coisa de atender os clientes. Então o atendimento da Trivera é um atendimento muito acolhedor. Então, eu gosto de acolher o cliente, de ouvir a sua história, e aí assim eu posso fazer um planejamento previdenciário e dar o melhor momento para ele na hora da aposentadoria. Ah, com certeza. Eu sou testemunha desse atendimento. Então, inclusive, aqui assunto um pouco mais à frente, a doutora aqui foi agenda super lotada, porque nós estamos numa fase atribulada referente a essa questão previdenciária por conta de tudo que envolve o INSS. É verdade. Agora, a doutora Júlia, a doutora que escolheu a área criminalista. Criminal. Ninguém quer passar perto, né? Na faculdade, tem uma brincadeira que o pessoal fala, que quem atua na área civil diz que flertou com o direito penal na faculdade, mas acaba se casando com o direito civil. E como que um criminalista, como é o raciocínio? Eu flertei com o direito penal antes mesmo de entrar na faculdade. Nossa. Desde criança, eu explico para vocês. Eu tenho um tio que, à época, procurador de justiça do Ministério Público. Ele deixava que eu passasse férias na casa dele. E eu chegava lá, ainda época de processos físicos. Sim. E tinha aquelas pilhas de processos. E eu chegava e falava assim, tio, separa uns processos para eu ver? Só que eu só queria os sangrentos. Só queria os com foto. Que ótimo. E aí ele falava, tem certeza? Eu falava, tenho sim. E aí ele separava uns processinhos físicos para eu poder ver. E eu também sempre fui uma pessoa, assim, justiceira desde criança, sabe? Tem alguém sendo oprimido, eu ia lá e defendia. Então, eu não tinha dúvidas de qual seria o caminho. Eu só teria que percorrer o caminho para chegar lá no final. Então, criminal, para mim, sempre foi desde sempre. Eu brinco que eu não sei fazer outra coisa. Pra mim é o criminal, né? Certo, então, foi desde muito nova, tendo um contato ali, claro, sem saber nada de nada, era só uma curiosidade. Mas aí eu
fui percorrendo, né? Fiz a faculdade, fiz pós-graduação, tudo certinho. E, enfim, foi criminal que me escolheu, não fui eu que escolhi, não. E atua de maneira brilhante. Que maravilha. Obrigada. Só com o Parabéns. convívio, eu acho que nosso dia a dia é tão corrido, nunca paramos para conversar, para Ah, ver quais sim. são as nossas origens, né? É verdade. Mas pelo convívio dia a dia, com as demandas que nós compartilhamos, já dá Sim. para ver que a atuação tem raízes, como a doutora bem Sim, mencionou. sim. Uma outra questão que todos de casa perguntam. Quais as maiores dificuldades na atuação? Qual o maior dilema? Olha, eu brinco que no começo, acho que é a insegurança Sim, e o sim. comercial, né? Que alguém aqui já teve muito Sim, sucesso. sim. Verdade. Mas para uma jovem advogado, é muito difícil. A insegurança, Sim. claro, a gente vai suprindo com o passar, né, dos anos, enfim, com os casos chegando, a gente acaba tendo que estudar e a gente vai conhecendo a prática, né? Então a gente acaba suprindo, mas na minha opinião, assim, pelo menos no meu caso pessoal, foi tanto uma insegurança inicial quanto comercial, né? Que é trazer os clientes para nós. E quando a gente é muito novo ali na área, na advocacia, a gente não tem aquela credibilidade que a gente gostaria, né? Então, acho que no início são essas coisinhas mesmo, a insegurança e Essa parte a comercial. exato. Exatamente. Olha, a parte comercial, aqui na mesa está meu braço direito. Eu, conhecedor já de toda essa bagagem da GM, ó, vamos nos aliar aos Ah, com profissionais gabaritados na área. Mas é assim, né? Diga com quem andas que eu te direi quem Exato, és. Então, exato. assim, a gente vai realmente se aproximando de quem a gente se espelha Sim, para É. conseguir evoluir da mesma A forma. gente, eu fico até emocionada, né? Com essas coisas assim, porque foi um caminho muito longo, né? Ah, sim. E nessa parte comercial, eu obtive. A gente tinha muito curso, muito curso. A gente tinha um passaporte, onde vinham as estrelinhas, né? Quantas estrelas você teve em cada curso, principalmente o atendimento ao cliente. Não só a parte técnica, né? Mas o atendimento ao cliente é muito importante. E como você tem que. O atendimento para o cliente, para quem é iniciante, é muito importante, É. né? Porque você tem que viver um pouco aquele momento do cliente. Você não pode simplesmente ouvir como se fosse uma máquina. E pronto, você tem que se doar ao cliente, mostrar para ele que você realmente está com vontade de saber o problema dele, né? sim. E assim, a gente escutando e acolhendo, a pessoa se sente segura e, obviamente, ele vai te contratar. Não tem como fugir disso. Então, é sempre sorrindo, sempre pode estar caindo o mundo, mas você está bem, é o seu trabalho, então você tem que seguir em frente. Só para o fim, né, do que eu quero falar, Sim, claro. é Fica à vontade. que eu fiz o direito e tal, eu não quis advogar, nem queria advogar, eu não queria ir para uma mesa, para um fórum, para cartório, eu não queria isso. Eu queria ter os clientes, aonde eu sabia que eu poderia ajudá-los e ter uma renda. Então, Sim. hoje eu sou empresária. E a empresária no ramo previdenciário, para mim, hoje realmente é muito bom. E quando eu tenho alguma para a parte judicial, doutor Bruno aqui acolhe, né? Muito obrigado pela Brilhantemente. confiança. Ele Tamo- acolhe brilhantemente. E quando eu tenho muitos clientes também de outra área. Aham. Então, Sim, Posso Doutor entender um Bruno pouquinho segue. melhor? claro. Claro. Você faz a parte administrativa do INSS. toda é a parte isso? administrativa. Ah, legal, E entendi. quando eu tenho que vai alguma coisa já para a área judicial, Aí eu você- faço também, mas o doutor Bruno dá o segmento. Eu não tenho nem tempo para cuidar De um processo. de um Exato. processo. Eu tenho realmente muito cliente, eu tenho uma carteira muito Legal. grande, então. E tenho um escritório em São Caetano hoje, né? Sim, Na rua. sim. Tô indo para o escritório novo agora, né? Esse projeto eu tô acompanhando de perto, esse novo projeto. Exatamente. Saindo de São Bernardo e indo para São Indo de São Caetano, onde é o Caetano. público maior. É o pessoal da GM que Também. acredito eu. é. E o importante é você ter o escritório na rua. Às Sim, vezes, para mim é sim. importante isso, É né? acolhedor. É, porque Exato. a pessoa já chega direto, já fica mais fácil, Sim, até sim. por conta da idade, acessibilidade. Sim, claro. Legal. Só o pessoal de casa entender, doutora Elaine, se você, agora com todo esse burburinho de fraude no INSS, se você constatou lá que foi descontado, ó, doutora Elaine, viu? É verdade, Com né? Tá um certeza. problema aí. É, A doutora Elaine ajuda as vítimas e eu quem faz, né? Olha o problema. pois é.
Mas eu ajudo vítima também, tá? Não só ajudo... Faz as Claro. duas partes, a doutora atua. O criminal me permite, né, trabalhar tanto para a vítima quanto para o acusado. Sim. Sim, Para a vítima como assistente à acusação, né, e para o acusado, enfim, como uma advogada, defesa. Todos têm direito, Todos né? têm Todos têm direito. A direito. gente não pode julgar esse tipo de coisa. Exato. Mas se você for ver, estamos em duas pontas aqui, É né? verdade, estamos É. em duas pontas. Estamos em duas Sim. pontas hoje. Inclusive, isso é interessante, porque essa questão da humanização, ela vai. E até a forma de abordar cliente, você recepcionar as dores. Aqui temos. Eu atuo na área contra bancos, a Elaine atua no previdenciário, a doutora atua na área criminal, mas em comum nós temos o viés de resolver problemas. Ah, sim. Sim. Então, é necessário que, por mais que vá ganhando experiência, vá aprendendo a questão comercial, que é um desafio para nós do direito, mas não pode perder a humanização. Porque do outro lado da mesa, quando sentamos numa reunião, há pessoas que têm problema, então nós temos que recepcionar e, tecnicamente, aplicar uma solução, Claro, né? claro. Sim. Agora, se a doutora me permite, na área criminal, né, é um tema que todo mundo fala, mas vai defender bandido? Eu sei como direito. Advogada de porta de cadeia. exato. Sofrimento, Eu né? gosto de fazer essa pergunta, porque ela permite extrair a humanização máxima. E eu sei que a doutora vai responder de maneira brilhante essa pergunta. Como que é lidar com essa situação, esses julgamentos da sociedade quanto à atuação no criminal? Olha, como a gente faz com muito carinho e muito cuidado pelo preso, né? Vamos Sim, dizer claro. assim. Eu não tenho que me importar com isso. Exato. Porque quando a pessoa fala isso, depois pode ser que ela me ligue. Ai, meu filho bebeu, dirigiu, foi pego na blitz. Quem que resolve? Eu, né? Quem é que vai lá na delegacia? Sou eu. Sim. Então, essa frase é uma frase muito de quem tem uma ignorância, assim, até me Sim. desculpe o termo, mas todo mundo um dia pode precisar de um advogado criminalista, né? Às vezes, enfim, a gente não faz, às vezes, nem com dolo, Sim, né? sim. Por culpa, uma negligência, e pode ser que você precise de mim, ou de algum outro colega. Então, assim, é imaturo uma frase dessa, Sim. né? Porque, claro, bandido é bandido, né? Merece defesa? Merece. Então, eu tô aqui pra isso. Mas não é só ele que sofre, é a família. E a maioria das vezes quem me procura é uma família, Sim. né? Então, você é advogada de bandido, tá na porta da cadeia. Gente, eu vou na cadeia pra prestar um serviço. Eu vou na delegacia pra prestar um serviço. E tá tudo bem. Claro que muitas vezes sai emocionada, saio, enfim, nossa, que situação, né? Porque a gente não tem um presídio adequado, uma instalação adequada pra nenhum deles. Sim. Um dos casos, assim, que me marca é que eu fui num parlatório. Parlatório, pra quem não sabe, é quando eu vou numa salinha e converso com um preso dentro da cadeia, né? Dentro do presídio. Então, eu fui até lá e eu perguntei, tá tudo bem? Ele falou assim, eu não aguento mais me coçar. Ele tava com sarna. 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 Gente, sarna. E aí eu olhava assim. Aí eu falei pra ele, você já pediu ajuda, né? Você já falou que você precisa passar no médico? Já ninguém me ajuda. Então aí eu tenho que tomar as providências, entendeu? Sim. Ou então, uma outra vez, eu estava aguardando pra entrar no presídio e tava muito quente, assim, janeiro, fevereiro. E aí tinha um camburão do lado de fora, aquele de metal, sabe? Sim. E eu só ouvia eles batendo. Me tira daqui, tá muito calor, me tira daqui, tá muito calor, tem gente passando mal. E assim, ninguém nem aí. Sabe? Então assim, é muito triste. É uma realidade que eu não desejo pra ninguém. Entendeu? Então, o que eu puder fazer pra ajudar, eu vou fazer. Né? Sim. Então, se um dia alguém que falou isso precisar de um advogado, enfim, eu torço pra que não passe por essas dificuldades, né, que a gente vê, e isso aí não é nem nada, assim, né, não chega nem perto do que realmente vivem. Exato. Doutora, se me permite, até da parte civilista complementar, o julgamento, o rito processual é algo pré-determinado pela nossa sociedade. Sim, isso faz parte do Estado Democrático de Direito. Sim, Ali as leis aprovadas é uma convenção social. sim, claro. Ali é feita talvez nossos de maneira representantes. indireta, mas é uma estrita aplicação da lei. E é deixado de lado a questão todas as garantias constitucionais que nós temos hoje aqui, se nós estamos
conversando numa mesa, se você está na sua casa assistindo, tendo acesso à internet, tendo acesso à alimentação, é porque seu direito constitucional está sendo respeitado. Sim. Então, a doutora, com a atuação brilhante que ela possui, ela está ali com a aplicação do direito. Aquilo que nós, como sociedade, dentro da estrutura democrática que foi estabelecida, pactuou, né? Então, Sim. respondendo... E eu simplesmente brigo pelos direitos. Exato, Não exato. quero que ninguém que matou alguém, que roubou alguém, seja, enfim, não seja punido. A intenção é que seja punido dentro do que se é esperado, né? Não que Exato. seja nem a mais nem a menos, enfim, do que se é Isso eu acho esperado. muito interessante comentar, doutora, porque a gente, eu acredito que a advogada criminal, ela vai justamente fazer a defesa do preso naquele momento para ele não ter uma coisa maior, uma pena maior, uma Sim. coisa maior do que o direito. Então você está lá para isso, você não está lá para que quero tirar o preso, porque isso, porque aquilo. Não, porque eu tenho que obedecer o direito. Sim, E uma coisa que eu gostaria de pontuar até nisso é que eu sinto muito que na educação desse país aqui, as crianças não tenham aula de Constituição. Sim. A gente com conhecer, para certeza. eles conhecerem a Constituição Federal do Sim, sim. país, ou então ter educação moral e cívica como na minha época. Exato. E não é da época de vocês. Não. Da minha época tinha educação moral e cívica. Sim. Justamente para as pessoas saberem que uma advogada hoje criminal, ela merece todo o respeito do mundo, porque ela está ali para realmente atender a lei naquele Sim. momento. Exato, né? exato. Parabéns certeza. aí pelo seu Obrigada, trabalho. obrigada. Muito bem pontuado dessa questão da educação. Sim. Questão primária, aqui eu acho que não é consenso, né? A questão da educação básica já ali inserir o direito constitucional, noções básicas de direito civil. Tem A que nossa ser, sociedade eu acho que acho. seria muito sim. melhor, né? Acho Acho importante. que- Parece que querem banir isso, não querem Na que... escola, acho que o máximo que eu tive foi um ProErd. Exato, Ah, é? exato. Que eu foi uma também. questão Eu antidrogas, lembro até a né? música, só não vou Ah, é? cantar, mas eu lembro É. da música. Sério? Eu lembro, Fica na lembro. nossa cabeça, viu? Eu Amava. lembro Ah, Eu era também. muito boa nessa matéria, né? É. De moral e cívica. E era muito importante pra gente. Ah, Eu acho com que a gente certeza. constrói bases aqui Sim, sim. bem sólidas aí para o futuro, que é o que eu quero para o futuro do meu neto, né? Ah, com certeza. Exato. Base A sólida. doutora falou em futuro. Uma pergunta também. Posso ter esperança em me aposentar, doutora? Claro que Ah, pode. meu Deus que do delícia. céu, o pessoal me pergunta no escritório, eu falo, mais um caso para Elaine. Pode, gente. Olha, eu acho que as pessoas aqui no Brasil, é o que eu falo para vocês, é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Se você vai pegar a Constituição americana e fala das previdências lá, é tão diferente, ou na Suíça, na Suécia, sabe? Em Luxemburgo, então, se vocês soubessem como é tudo mais fácil, né? Nossa. E aqui não, aqui é tudo um passinho de cada vez, mas naquele passo que dura um ano, cada Não. passo, né? Aham. Então, o importante é que a pessoa, quando começa a trabalhar, já começa a pensar na sua aposentadoria. Qual porcentagem você vai pagar em cima do salário para você ter uma aposentadoria mais alta? Ninguém faz isso. Não. Eu me preocupei com isso, eu me aposento agora, nesse ano. Nossa. Me aposento só no nome aposentar e receber, não vai me né? abandonar, por Vou favor, continuar doutora. trabalhando. Mas eu me aposento e eu me preocupei com isso. Então, a minha aposentadoria ela já está num estado, num valor que realmente Consegue Pra mim, receber. tá muito bom. Então, você pode chegar até um patamar, hoje em dia, que o teto é mais ou menos aproximadamente R$ 8.500, você consegue. Aham. Só que tem que fazer um planejamento. Você precisa de um profissional para fazer o Claro. planejamento. Não adianta você olhar na internet ou no chat GPT para saber. Não. É tentador. É tentador. É tentador. Mas não faça, porque nós descobrimos coisas com os cálculos que eu faço, onde que a gente tem que acertar, onde que a gente tem que colocar um pouco de valor maior, o que vai fazer, e lembrando que o INSS não é só aposentadoria. O INSS, Benefícios. ele tem os benefícios. Se você não paga e se aposenta só por idade, paga só 15 anos, você está fora do regime. Lembrando que o INSS é uma seguradora. Sim, Sim. sim. Então, pagou, você vai ter o serviço. Não é verdade? Sim. Então, tem que saber quanto pagar. É. Inclusive, o INSS também ajuda muito as famílias, que eu falei agora há pouco, Sim. com auxílio reclusão. Muito, Sim, muito, muito. anda A em única paralelo, coisa né? do auxílio reclusão, eu tenho um caso agora,
E a mãe veio para São Paulo com a criança pequena, o Uhum. pai foi preso enquanto trabalhava. Lembrando, gente, que o auxílio reclusão só recebe quem estava trabalhando com carteira assinada nos últimos Sim. 24 meses. Todo mundo acha que o auxílio É reclusão bagunça, né? não, foi preso, peraí, eu vou receber. Não. Não, gente, não é assim, existem regras, né? Sim. E essa mãe, ele foi preso no Nordeste e a mãe não passa os documentos que o INSS pediu de exigência, carteira de trabalho e tal. Então, ali, o que que a gente tem que fazer? Pegar o máximo que eu conseguir, vou mandar uma carta para o INSS pedindo, quem sabe, uma ajuda nessa Uhum. situação por conta da vida, Sim. né? Eles moram em comunidade, né? Então a gente vai tentando. Não conseguiu de um lado, não, o profissional às vezes consegue, não conseguiu de um lado, ele para. Olha, não deu certo. Não, não é assim. Vamos tentar de outro. Sim. Vamos tentar de outro. Olha, não deu desse primeiro, vamos tentar. Ah, mas Elaine, acho que não vai conseguir. Vamos tentar. A gente já Sim. está aqui. Vamos até o final. Sim. Então, isso é muito importante. E vai também da capacidade do profissional, né? Ele É, vai querer sim, fazer, né, doutor? exato, exato, exato. Bom, nossa conversa está maravilhosa. Aí você de casa, espero que esteja gostando. É o primeiro BNcast, nós estamos aqui nos ajustando. Até aqui os bastidores. Estávamos sentindo falta, com todo o respeito de vossas excelências, mas estávamos sentindo falta do rito da audiência, o momento de fala de cada um. Como bem a doutora mencionou da parte comercial, que é diferente para nós advogados, é uma área que daqui eu posso falar que a especialista da área comercial é a Elaine. Eu acho que eu vou Nós começar a dar estamos curso, aprendendo. doutor. Vou Eu abrir sou o primeiro aluno. Porque, Segunda. olha, tanta gente me pede, né? O que faz? E tanta gente que eu Sim, coloquei nesse Mentoria. mercado. Mentoria. É verdade, eu já pensei nisso, sabia? Não, e aqui sai um curso que Sai é com- aprovado, viu? Eu Eu posso tô falar que pensando funciona. nisso aí, sinceramente. É uma Olha, boa é tática. uma boa. Né, fazer captação de cliente, né? Principalmente para advocacia, que tem um pouco mais essa dificuldade da Sim, captação. sim. Apesar que hoje parece que abriu um pouco mais, mas não é difícil, gente, a captação para advocacia. Não é. Mas isso é uma outra história que um dia eu Aguardo É. o link dela, tá? Pra me Exato. inscrever Eu nessa passo mentoria. o link. Exato. A questão até ainda falando um pouco dessa parte comercial, de atendimento, essa humanização, acho que a grande questão da advocacia de captação vai muito também da ética profissional de você Sim. colocar os riscos para o seu cliente. Muito, Ninguém muito. faz isso, né? Então, é complicado. Com certeza. Vamos falar a verdade para o Exato. cliente, né? Principalmente Exato. vocês que trabalham e nessa área contra. judicial, Sim. né? Porque é a função do advogado, é a nossa função delimitar o que se chama de aventura jurídica. Sim. Então, vem uma demanda do nosso escritório. É claro que o escritório tem seus gastos, tem sua parte financeira. Um cliente que entra é um orçamento que se eleva. Mas nem todos os casos que nos chegam até o escritório, tem uma reunião, é um caso que, porventura, venha a fechar um contrato para ser um cliente a ser prestado assessoria, né? Então, é algo que eu acompanho, a doutora me ajuda bastante, que a gente consegue alinhar essa parte comercial, a parte de humanização, junto com a doutora também, Júlia, e conseguimos alinhar a expectativa, atender Sim. também se é algo não vai entrar nessa questão da aventura, se tem algo plausível a ser questionado. Substancial. Exato. E perfeito. E Até um adendo. Imagina pra mim colocar essas expectativas no cliente. A primeira pergunta que ele me faz é: você preso? É a primeira Fala. pergunta, eu Aí imagino. eu tenho que fazer um cálculo lá, né? Pra saber mais ou menos a pena, se ele é primário, se não é, enfim. Mas nesse meio tempo pode vir uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Como é que eu falo um sim ou não? Imagina. Não dá. é o Não famoso fácil, depende, gente, né, é o doutora? famoso depende. É o famoso Depende. depende. É, E é a Depende. liberdade da pessoa, a coisa mais importante que ela tem, né? Sim, sim. Então, olha, de vez em quando é um sufoco, justamente porque, enfim, tem outros colegas aí que não falam, né? Só na intenção de fechar um contrato. Exato. Mas é muito importante, muito mesmo, colocar todas as expectativas na mesa. Porque Os meus clientes atualmente na área criminal, perdão, na área contra os bancos, vem com a conta negativada. Aí vamos analisar para ver o que está acontecendo. E muitas vezes é golpe do Pix também que tá bastante em muito, alta. né? Golpe atrás de golpe. Exato.
E as instituições financeiras, elas fazem de tudo para se esquivar da responsabilidade. Ah, claro. Então, tem que analisar cada caso, verificar todo o contexto. Então, temos esse trabalho minucioso, porque para ver se foi informado, para Sim. ter todo o Uma suporte. pergunta, Claro, dúvida cível. sim, Quando o doutor vai processar o banco, exato. e, enfim, é um golpe do Pix, algum laranja recebeu esse Pix. O laranja provavelmente vai ser meu cliente. Certo. E aí a minha dúvida é: Sim. você processa o banco junto com essas pessoas que você consegue as informações bancárias ou só o banco? Então, qual aí é a grande atuação na prática? Aham. Há processos que envolvem os laranjas. Tá. Eu não tenho essa prática. É claro que Diretamente. cada caso deve ser analisado, né? Mas a preferência, no meu ponto de vista, os resultados são melhores você ir com o banco. Por quê? A nossa tese, ela vai de acordo com o consumidor, direito do consumidor. Uhum. Então, o que acontece? O Banco Central, ele tem uma normativa que estabilizou essa questão do golpe. Então, se você aí de casa sofreu com o golpe do Pix, e tem diversas formas, através do falso funcionário, link malicioso, uma compra. Hoje, a criatividade, a doutora bem sabe, Sim. nós acompanhamos, a criatividade para se aplicar golpe no nosso país é gigantesca. Enfim, quando você percebe que houve foi lesado por esse golpe do Pix, a primeira orientação nossa é entrar em contato com o banco, o seu banco, prestador de serviço. Porque ele aciona um mecanismo que é estruturado pelo Banco Central, que ele bloqueia o banco recebedor. Então são dois bancos na transação. O seu banco, que sai o dinheiro, e o banco recebedor. Então nós pedimos que o nosso cliente acione o banco para que essa transferência seja bloqueada. E assim apurado as responsabilidades. Você ir direto no laranja, nem sempre quem está recebendo é uma pessoa que tem o contato com o dinheiro. Aquele CPF ali que foi. É claro, outra coisa que Assim, deve por ser. isso o nome laranja, né? Ele Exato, rapidamente exato. saca aquele dinheiro ou repassa, Exato. né? Um Às vezes outro Pix. é uma pessoa que você. Já aconteceu o caso de buscar a linha ali daquela pessoa que Uhum. recebeu os valores. Você que é uma pessoa humilde, que não tem contato com a internet. Às vezes teve acesso, o criminoso teve acesso ao CPF, porque vai lá de boa fé e fala: eu tô aqui fazendo um cadastro do Bolsa Família. Sim. E a pessoa paga: nossa, graças a Deus o governo me achou aqui no meu canto. E acaba passando os dados de forma despretensiosa E e aí acaba. eles pegam esse Exato, dinheiro, exato. pegaram o cadastro da pessoa, e Exato. aí pega e ainda consegue receber o dinheiro da pessoa que está lá. Exato. Lá pra... Por isso também é uma Meu batalha que nós temos, Ah, porque assim, a abertura de uma conta bancária, ela tem que ser de forma criteriosa. sim. Você não Imagino que pode. sim, né? E hoje é tão fácil imagino você. eu. Poxa, Entra aquela questão dúbia, porque sim, o banco, ao prestar o serviço, ele quer facilidade para atrair sim. clientes, atrair correntistas, e ao mesmo tempo ele tem que prestar um serviço com segurança. Então Eu imagino que até uma das teses seja justamente se o banco cumpriu ou não esses exato, requisitos. exato. E outra tese também é averiguar, por exemplo, nós temos o caso ali, tem um gasto médio do nosso cliente que sofreu o golpe do Pix. Todo mês, toda semana ele vai lá no mercado e gasta R$ 500. Compra máxima R$ 800, 400, sempre gira ali, R$ 400, R$ 800. Daí, do nada, sai uma compra de R$ 2.000. Daí, Aí já daqui tá hora, saindo do sai mais padrão. 3.000. Então, o banco tem que ter essa vigilância e ver o comportamento desse correntista está diferente. Então, calma, ele tem essa autonomia de liga, fala com o cliente, tá tendo essas transações, é você mesmo. Eu já recebi ligações, não sei se vocês já aconteceram isso de, é você mesmo que tá fazendo essa ligação, efetuando essa compra. Então, é dever na prestação do serviço através dos bancos ter esse zelo, né, para cuidar do nosso dinheiro, que é a prestação, o fim, a qual se designa a fazer e é bem remunerado para isso, né? E Sim. parece que o banco foge um pouco da responsabilidade Totalmente, objetiva, né? Porque não é uma totalmente. responsabilidade objetiva. Vê-se no caso de um cliente, né? Que nós temos até em comum. Sim, sim. É impressionante. A pessoa é assaltada Foi. e aí a pessoa que assaltou conseguiu fazer um empréstimo de 25 mil. E depois de fazer um empréstimo de 25 mil, fez mais um de 25 Exato. mil.
Não foi isso, E, doutor? doutora, o Nossa, detalhe é impressionante que essa isso. pessoa, anteriormente, ela queria um crédito imobiliário, não conseguiu esse valor que Que o o ladrão assaltante conseguiu. conseguiu. É, Olha a é responsabilidade, cara. Quem que é a algo... Impressionante, né? responsabilidade Exato, administrativa do banco? exato. Então, É deve incrível isso. ser... A abertura de conta deve ter um zelo, a liberação do crédito deve ter também um zelo, acompanhar todas as negociações, todas as transações feitas pelo correntista. Então, realmente, o banco tem que ter um papel ativo de realmente zelar pelo Zelar dinheiro do pelo seu dinheiro. Sim, correntista. sim, com E uma certeza. pergunta para o doutor. O Pix que as pessoas recebem, às vezes tem tanto dinheiro na conta e aparece lá o valor. Aí a pessoa não quer devolver, ou pega uma parte do dinheiro, transfere e fica com o resto. É. Aí fala que não, porque não tenho culpa que caiu na minha conta, isso é problema do banco. Como funciona isso, as Olha, pessoas? é uma questão bastante delicada e já entra também na área criminal. A Uhum. doutora pode Olá, me ajudar doutora. na Então, resposta. Mas para deixar super bem claro para você aí interessante. de casa, você tá lá assistindo o seu jogo no domingo de tarde, cai um Pix, fala, opa, aqui é o dinheiro do jantar, tá garantido. Calma, não é bem por aí. Não há direito ao erro. Não se aproprie de coisa alheia. Então, esse valor que caiu na sua conta não é seu. Colabore para fazer a devolução. Isso pode cair na área criminal. A doutora com maior propriedade pode Sim, falar. sim. Tudo que não é nosso, né, é de alguém. Exato, É Enfim. verdade. exatamente. E nós temos dentro do Código Penal ali a proteção ao patrimônio. Então é claro que se o patrimônio ali que infelizmente caiu na minha conta não é meu, eu vou correr ali em riscos, né? Sim, Então, criminalmente falando, você corre sim riscos de responder por isso. É, nessas questões do Pix, o que eu vejo muito é em relação ao estelionato, não é necessariamente o Pix por engano. Mas o estelionato, ele é muito comum, né, em relação ao Pix, e eu ouço os clientes falarem assim, nem todos são culpados, claro, mas os que não são culpados, eles falam, ah, mas ele me pediu a conta emprestada, sei lá, para um namorado, um ficante, um primo, porque ele tava com problema na conta. Mas quem é a pessoa que tá recebendo? É ela. Então, ela que sim, vai ser a reconhecida, e não esse primo, esse Claro. namorado, esse ficante. E então, enfim, aqui já é um delito, né? Então, um estelionato. Na questão do Pix por engano, talvez uma apropriação indébita, enfim, tem que se analisar o caso concreto. Mas, com certeza, vai ter ali alguma consequência. As Se não civil, sanções. criminal, administrativa, pode ser que aconteça assim. sim, é. Então, em resumo, para você aí de casa, para ficar bem claro, recebeu não é presente divino. Ajude a devolver para a pessoa Sim. que efetuou o Pix de forma errada. Tem até nos bancos, né? Aquele Tem. devolver Pix, alguma Isso, coisa isso. assim. É bem Alertar. tranquilo. É, Sim, não é sim. nenhum bichinho, não, de sete cabeças. Exato. Doutoras, a conversa está maravilhosa. Espero que você aí de casa tenha gostado da nossa conversa. Se gostou, dá o like, siga a nossa página do Instagram. Também comece a seguir o nosso canal, ative o sininho ali para receber todas as notificações. E antes de nos despedirmos, eu queria saber, para acompanhar os trabalhos das doutoras, como que pode encontrar vocês nas redes sociais? Como que. Ah, claro. É, meu Instagram, né, que é o que eu utilizo também para trabalho, é juliacoutinho.adv. Sim, E claro, no Google a gente jogando nosso nome sempre aparece, né? Julia sim. Coutinho, meu escritório é em Santo André. Então, fico ali na região do ABC e São Paulo, com certeza. Precisando, criminalmente falando, estou à disposição. Perfeito. Sim. Bom, o meu Instagram é trivera.admprev, né? Lá tem muita informação, as legendas dos posts são muito educativas, né? Para cada um que tiver qualquer um daqueles problemas, vale a pena ver, porque lá vocês vão aprender e vão entender o porquê é possível e é bom a gente ter um futuro próspero na área da Previdência Social. E eu tenho escritório em São Caetano, né? Sim. Ali na Vila Gerte, né? Um novo escritório aqui em São Caetano, estou saindo de São Bernardo e estou à disposição aí de vocês. Pode me chamar, me mandar um direct no Instagram. Perfeito. Muito obrigado pela presença. Que foi o primeiro BNcast, nos ajeitando nesse novo formato. Espero que todos tenham gostado. Pode me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é Bruno Novaes, _advogado.
ou então coloca lá Bruno Novaes, advogado contra banco. Deixe seu like e BNCast. Aqui o juridiquês é traduzido.